seja bem-vindo ao Beginner One. Eu sou a Teacher Malu e eu vou te guiar nessa jornada muito bonita com uma fluência. Para começar, eu vou te mostrar como que o curso do Beginner One é dividido, as unidades, as lições e tudo mais. O nome das unidades é o seguinte. A primeira é Hello Stranger. Hello Stranger é como se fosse o nosso oi sumido, sabe? A segunda unidade se chama Time Flies, que significa o tempo voa. A terceira se chama Everyday, que significa todos os dias ou todo dia. A quarta é Smart Cookie. Smart Cookie é uma expressão idiomática que significa alguém muito inteligente, que sabe tomar decisões muito boas. E a última se chama Roll Up Your Sleeves, que é arregaça as mangas. Bom, cada unidade é dividida da seguinte maneira. 4 lições, mais uma review, tem um workbook por unidade e também material extra. Então, diálogos, atividades de música e muito mais. Lembrando que a cada lesson você vai ter um quiz para poder ver se você realmente entendeu o que aconteceu. Agora, o que você vai aprender? Quais habilidades você vai desenvolver nesse primeiro curso de inglês? Você vai conseguir se apresentar para outras pessoas e também apresentar outras pessoas para um grupo de pessoas, por exemplo. Você vai conseguir cumprimentar os outros, tanto formalmente quanto informalmente. Você vai conseguir falar sobre membros da família e você vai conseguir usar adjetivos e outras palavras para descrever essas pessoas. Depois disso, você vai conseguir descrever lugares na cidade, então falar o nome dos estabelecimentos e o que você compra ou faz em cada um deles. Você vai conseguir marcar reuniões e encontros com amigos, colegas de trabalho. Então, todas essas coisinhas você vai ver durante esse curso. E também você vai conseguir descrever condições do tempo, então falar sobre o clima, falar sobre a temperatura. Depois disso, você vai conseguir falar sobre atividades do dia a dia, rotina e ainda falar sobre roupas. Então, a gente vai ver roupas que a gente usa e também partes do corpo. Vai ser super legal. Agora, por que isso realmente vai ser importante para você? Você vai aprender a falar sobre essas coisas, mas o que você vai tirar disso além do que eu falei? Você vai conseguir falar sobre likes and dislikes, coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Você vai conseguir comprar coisas numa loja, por exemplo, perguntar o preço, falar com o vendedor. Você vai conseguir marcar essas reuniões, encontros com as pessoas. Você vai conseguir se apresentar e apresentar os outros e cumprimentar as pessoas. And remember, this is just the beginning of your journey. Alright, agora eu tenho algumas dicas para você aproveitar esse curso, não só esse, mas todos os outros na sua trajetória. É interessante que você tenha em mãos um caderno, ou no seu celular, no seu computador, onde você preferir. E que você anote coisas interessantes que você pegou durante a aula. Então, expressões, vocabulário, alguma estrutura que você acha interessante. E isso é bom para você praticar o seu writing, seu spelling e conseguir ter um material de apoio próprio depois. Dica número 2. Se exponha a muito conteúdo em inglês, feito para estudantes de língua inglesa ou feito para nativos. Isso é muito interessante porque você consegue conectar o inglês com algo que você gosta e se desenvolver baseado nos seus interesses. E não se esqueça de anotar as dicas e as recomendações que são dadas ao final de todas as lessons. Aqui é interessante lembrar que ao final de toda lesson você vai ter uma sessão que se chama Practice. Nessa sessão você vai ter recomendações e um desafio extra para praticar fora da sala de aula. A próxima coisa é pratique, pratique muito. Venha participar das nossas aulas de conversação, os talks, tanto individuais quanto em grupo. Lá você consegue realmente colocar em prática tudo que você viu aqui na teoria. E lembre-se, have fun, se divirta. A ideia é que você aprenda de forma mais leve, que não pareça tanto como uma coisa maçante, mas sim uma coisa divertida. Na primeira lesson de cada unidade, você vai ver 2 balõezinhos, um verde e um vermelho. O que eles significam? Esse verde, ele é o K, e esse vermelho, ele é o W. É uma técnica que se chama KWL, KWL, que é o que você sabe, what do you know, o que você quer saber, what do you want to know.
sobre um tópico. Mas por que a gente usa isso? O que você sabe, ele vai ativar o seu conhecimento anterior sobre esse assunto e vai te engajar a querer saber mais. E o que você quer saber cria esse sentimento de curiosidade para que você realmente saia da sua zona de conforto e tente procurar algo relacionável que você quer saber sobre esse tópico. Então, na primeira lesson de toda a unidade, você vai ter esses 2 balãozinhos antes da gente começar o nosso assunto. A ideia é que você tire pelo menos uns 2 minutinhos antes de realmente começar a assistir e anote, faça essa listinha do que você já sabe e o que você quer saber. Ao final da aula, depois que a gente já teve uma conversa super bacana, você vai ter o balãozinho azul, que é o L, que é o L, K-W-L, que significa What have you learned? O que você aprendeu? Então a ideia é que você tenha esse momento de reflexão e que você veja o quanto foi aprendido. E se as suas necessidades não foram completamente cumpridas, é interessante que você até pesquise fora da sala, que você crie esse sentimento realmente de curiosidade, de pesquisa. É super interessante e mesmo que ela não apareça em todas as aulas, que não vai acontecer, esses balãozinhos vão aparecer, de novo, só na primeira lesson da unidade, é interessante que você faça isso sempre e deixe isso como rotina no seu ensino. Well, that was it. Foi isso da introdução. Agora você já sabe tudo o que você precisa para começar realmente a estudar. Good luck and I'll see you in the lessons. Welcome to your first lesson of Beginner 1, and the name is Nice to Meet You. Seja muito bem-vindo à sua primeira lesson do Beginner 1. O nome dessa lesson é Nice to Meet You, que a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Mas antes da gente começar, como você se lembra da nossa lição introdutória, a gente vai trabalhar com o KWL. O que você sabe, o que você quer saber e o que você aprendeu. Então, nessa primeira lesson, você vai pegar um caderninho ou seu computador, o seu celular e você vai anotar o que você quer saber sobre greetings. Greetings, cumprimentos, que é o que a gente vai falar hoje. Então, o que você já sabe sobre esse tópico?
Ah, I know how to say hi. Eu sei falar oi. E o que você quer saber? Então, nesse primeiro momento, dá uma pausada nessa aula e anota o que você já sabe sobre esse tópico e o que você quer saber. Espera um pouquinho e no final a gente volta. Alright. Knowing how to greet people is very important. Saber como cumprimentar as pessoas é muito importante, seja numa situação informal or formal. E é exatamente o que a gente vai ver hoje. Well, let's get started. O primeiro jeito que a gente vai ver de cumprimento é, claro, o começo, como falar hi, hello, de um jeito formal, de um jeito informal. Formal. We can say hello, hello. Lembrando que hello é olá, mas a gente pode usar ele também em situações mais informais. É muito mais comum a gente ver o hello sendo usado em situações mais formais, mas ele é bem-vindo em todas as situações porque ele é bem educado. Second example of formal greetings. So, it's a pleasure meeting you. Esse it's a pleasure meeting you é um sinônimo de nice to meet you, que é o nome dessa lesson, que significa é um prazer conhecer você. As duas formas são bem educadas e muito bem aceitas em ambos os ambientes, seja ele formal ou informal. Só que num ambiente mais formal, pode ser que a gente ouça com mais frequência as pessoas falando it's a pleasure meeting you. Pleasure é um pouco mais formal do que nice to meet you. E também a gente pode falar dependendo da hora do dia. Então, good morning, good afternoon, good evening. A gente vai ver as diferencinhas entre eles daqui a pouco. Agora, para você falar hi, hello, de um jeito mais informal, mais casual, mais descontraído, o primeiro é hi. É provavelmente mais comum, significa literalmente oi. Oi, hi. Um equivalente de hi é o hey, como eu comecei essa aula. Hey. Eu particularmente gosto bastante do hey, ele é bem parecido com o hi, só que eu acho que ele é até um pouco mais casual, mais natural, eu gosto bastante. E o terceiro jeito que a gente vai ver de falar hello de um jeito informal é what's up. What's up não é a mesma coisa que how are you, que seria como você tá. Ele é mais informal e ele é equivalente com o nosso e aí? E aí, what's up? E aí? É bem legal e você pode até ouvir em filmes, séries, as pessoas contraindo ainda mais isso, falando sup, que seria só o S e o P, sup. Bem informal, super legal. Agora, a gente vai falar sobre os períodos do dia. Então, good morning, good afternoon, good evening e good night. Como eu já disse, eles são divididos dependendo do horário do dia. Então, se é de manhã, a gente quer desejar um bom dia, a gente fala good morning. Good morning. Bom dia. Boa tarde seria good afternoon, que seria depois do meio-dia até às 6 da tarde. Good afternoon, good afternoon. E depois a gente teria o good evening e o good night. Good evening e good night, ambos são traduzidos para o português como boa noite. Então qual é a diferença? Além de ser o período, então good evening ser um pouco mais usado para a gente falar de tardezinha, tipo umas 18 horas, seria uma boa noitinha, como assim, final da tarde. O good night, ele é usado quando é mais de noite mesmo. Só que uma outra diferença que eu acho que é muito mais evidente e interessante de saber, que é o momento que você usa. Tá, como assim? Quando a gente chega num lugar, a gente geralmente vai falar good evening. Então, quando você arrive, good evening. Quando você vai embora, você fala good night. Por isso que quando a gente está vendo filme, um pai vai colocar a filha para dormir, ele fala good night, sleep well, boa noite, durma bem, porque tá se despedindo. Alright, after saying hi, depois que a gente fala hi, a gente pode perguntar como a pessoa tá. Então existem jeitos que são informais, formais, podem ser usados em qualquer ambiente. O primeiro, mais famoso de todos é how are you? Como você tá? Tá tudo bem? Então seria basicamente how are you? Como você tá? Pode ser usado em qualquer um dos dois cenários. Depois a gente teria how are you doing? How are you doing é a mesma coisa, eles são bem equivalentes. Todos esses que eu vou falar aqui, eles estão querendo perguntar como você tá. Tudo bem? E esse how are you doing lembra do Joey de Friends. Ele acaba tirando o are e ficando só how you doing. How you doing? Mas é a mesma coisa, eles tiram o are para ficar mais fluido, mais natural. E você vai ouvir as pessoas, oh, how you doing? Você vai ouvir as pessoas falando isso de forma natural no dia a dia. Two more examples. The first one, how are things going?
como as coisas estão indo, como estão as coisas. A gente pode até tirar esse going. How are things? How are things ou how are things going? E por último, how have you been? Esse é bem legal para usar quando faz tempo que a gente não vê aquela pessoa e a gente quer saber o que tem acontecido na vida dela. Então, how have you been? Como você tem estado? E aí, me conta. Now, let's take a look at how you can answer those questions. Como você pode responder de uma maneira adequada. Então, se uma pessoa te pergunta, how are you? Você pode usar a clássica que quase todo mundo conhece, que é I'm fine. And you? I'm fine, thanks. And you? Ao contrário do que você pode ter visto já na internet, não tem problema algum você usar I'm fine. As pessoas usam e tá aí para ser usado. Um outro jeito que você pode usar é falar I'm good ou I'm great. Gosto bastante desse também. Eu particularmente uso mais o I'm good. Acho ele super versátil, bem legal, casual. I'm good, and you? Ele é casual, mas ele também pode ser usado em outros contextos facilmente. Alright, and then you could say, I'm doing well, thank you. How about you? Eu vou indo bem, tô indo bem, tá tudo bem. Muito obrigada por perguntar. E você? Então, I'm doing well, ou everything's going fine. Tá tudo indo muito bem. Você pode usar também se alguém te pergunta, how are you? How have you been? Então, todas as perguntas que a gente já viu, você pode usar essas respostas. Você só vai adaptando de acordo com o seu mood, claro, e com a pergunta. E é muito interessante você ver que é legal a gente perguntar de volta e ainda agradecer para a pessoa ter perguntado. Então, numa situação um pouco mais formal, é legal sim a gente agradecer. Então, I'm good, thanks for asking. And you? Esse thanks for asking, obrigado por perguntar, é bem polido, bem formal mesmo, mas é muito interessante de usar. Então, se você está no trabalho, se você encontrou uma pessoa na rua, assim, que não é muito íntimo seu, é legal a gente falar thanks, ou só um thanks já vale, não precisa falar um thanks for asking. E depois, é legal também a gente perguntar se a pessoa tá bem também. Então, existem algumas formas. O mais simples é and you. Então, você fala I'm fine, thanks, and you? Tô bem, obrigada. E você? Esse e você pode falar simplesmente you, quando a gente tá numa conversa mais fluida, mais natural. Você pode simplesmente falar I'm fine, thanks, you? Lembrando, não pode escrever isso, né? Mas se a gente tá conversando, manda bala que dá tudo certo. E uma outra forma é how about you, que é bem equivalente, dá na mesma. And you e how about you. Now, we're gonna take a look at ways to say goodbye. Agora a gente vai ver uns jeitos de falar tchau em ambientes formais e informais. Em ambientes formais é muito mais comum que a gente ouça o goodbye. Goodbye. Goodbye não é muito comum no dia a dia, não vou mentir, mas ele existe, tá aí. Mas ele pode ser que seja usado em situações um pouco mais dramáticas, tipo, ai, goodbye, tchau, adeus, entendeu? Mas pode ser usado, como eu disse, um pouco mais dramático, um pouco mais permanente, como se você estivesse realmente dizendo adeus ao invés de tchau. Mas pode ser usado. Outro jeito de você dizer tchau sem realmente falar tchau é o have a nice day. Have a nice day, que seria tenha um bom dia. Have a nice day. E aí esse day você pode mudar para o período do dia. Have a nice afternoon. Have a nice evening. Have a nice night. Quando você não quer ser específico do período do dia, você pode substituir esse day, afternoon, evening ou night por uma palavrinha que é o one. Have a nice one. Have a nice one, que é tenha um bom dia. Ele inclui tudo do dia e é bem versátil, bem comum, não tem espaço para erro. Você só fala have a nice one em qualquer hora do dia e bora. E também tem um outro que é o take care. Gosto bastante. Ele é equivalente ao nosso se cuida, só que em português a gente usa ele numa situação um pouco mais informal do que em inglês. Então, take care, se cuida. Agora, nos ambientes mais informais, a gente pode ver bye. Bem versátil, super legal, efetivo, então bye. Ou também bye-bye. A gente escreve bye, só que quando a gente conecta, aqui a gente acaba engolindo esse A, então fica bye-bye, bye-bye. E depois você pode usar até um see you later, see you soon, see you later, ou see you soon, que é até mais, até logo. E tem até um joguinho de palavras em inglês, um idiom, que é see you later alligator. Uma pessoa fala see you later alligator, que é te vejo depois jacaré.
E a outra pessoa responde, in a while, crocodile. Até depois, crocodilo. Eu acho muito legal esse trocadilho, eu adoro. Now, we're going to take a look at a few examples in dialogues. A gente vai ver alguns exemplos formal and informal em formas de diálogo. So the first one, here we go. Hello, John. How are you doing today? I'm great. Thanks for asking. And you? I'm doing good as well. Thank you. That's great to hear. Have a nice day. You too. Pontos interessantes do dialogue. As well, quando fala I'm doing good as well. Esse as well, ele substitui o to, ou seja, também. I'm doing good too. Eu tô bem também, as well. Uma maneira de você conseguir ampliar o seu vocabulário. E lembrando, ó, that's great to hear. Essa expressão é muito legal. Nossa, muito bom de ouvir. Fico feliz que você tá bem. That's great to hear. Have a nice day. And then we have the second example. Good morning, Martha. How are you? I'm good, thank you. How about you? I'm doing well, thanks for asking. That is good to know. I will talk to you later. Have a nice day. Thank you, you too. Two interesting things about the dialogue. I'll talk to you later. Eu falo com você depois. Isso é super legal. Você tá com pressa, precisa sair. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Eu falo com você depois. E o outro é o thank you, you too. You too. Quando alguém te deseja um nice day, então have a nice day, é legal a gente retribuir e falar, pra você também. You too. As simple as that. You too. Você também. Now, two final examples on the informal side. The first one. Hey, hi, what's up? I'm good. How about you? I'm great, thank you. So, I have to go. See you later. See ya. Ponto interessante, esse see ya. Ao invés de a gente falar see you later ou see you soon, é muito comum que a gente ouça no inglês falar só o see ya. See ya. A gente contrai, fica bem legal de usar. O segundo example. Hi, how are you? I'm good. And you? I'm doing great. Perfect. I'll see you soon, okay? Okay, it was great seeing you. Ponto interessante. It was great seeing you. Significa, foi muito bom te ver. Quando você encontra aquela pessoa que fazia tempo que você não via, ou uma pessoa que você gosta bastante, it was great seeing you. Foi muito bom te ver. Alright, so before we wrap this up, antes da gente finalizar, pega o seu caderninho que você anotou o que você já sabia, o que você queria saber sobre cumprimentos e agora faz uma terceira coluna. O que você aprendeu sobre cumprimentos na aula de hoje? Anota e tenha isso como documento para estudar depois. Alright, now for the practice. Agora para praticar tudo isso que a gente viu fora da aula. Try writing one simple dialogue where people greet each other and record yourself reading it for practice. Alright, tenta escrever um diálogo simples no qual as pessoas se cumprimentam e depois tenta gravar você mesmo lendo isso para você conseguir praticar e ouvir a sua pronúncia. Isso é great, muito bom para prática. Now that you know how to greet, how would you introduce yourself to others? Agora que você sabe cumprimentar as pessoas em situações formais e informais, como você se apresentaria para alguém nessas situações? Think about it before next lesson. E agora uma recommendation para assistir e para ouvir. Um filme muito legal disponível no Disney Plus é o Good Morning Vietnam. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. E uma música, Hello, Goodbye, dos Beatles. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. Ouve a música, dá uma assistida no filme e vê o que você consegue pegar das coisas que a gente viu hoje. That was it for today. Thank you so much for listening and I'll see you in the next lesson.
Hello, John. How are you doing today? I'm great. Thanks for asking. And you? I'm doing good as well, thank you. It's great to hear. Have a nice day. You too. Good morning, Martha. How are you? I'm good, thank you. How about you? I'm doing well. Thanks for asking. That is good to know. I'll talk to you later. Have a nice day. Thank you. You too. Hi, welcome back. Today we're going to talk about allow me to introduce myself. Que significa permita-me com que eu me apresente. Então, allow me to introduce myself é o nome da nossa lesson de hoje. Let's go right to it. Alright, vamos começar direto com um diálogo, so let's do this. Hello, my name is James, but I go by Jim. And you? I'm Richard, but you can call me Rick. Nice to meet you, Rick. The pleasure is all mine, Jim. Alright, dá uma pensada nesse dialogue. Tem umas coisas muito interessantes aqui que a gente vai ver, mas pensa no I go by, you can call me, the pleasure is all mine. O que são essas coisinhas? Bom, como eu disse na lesson passada, a gente vai falar sobre introducing yourself, se apresentando para as outras pessoas. E esse dialogue is all